Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltasar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 3 e nós estamos fazendo sempre desta forma, lendo 4 aforismos desse livro por dia, a cada vídeo. Hoje nós vamos ver do 9 ao 12, os aforismos 9 até o 12. E vai ser muito bacana, vamos refletir sobre diversos temas. Mas antes de começar, como eu sempre faço, gente, eu peço a vocês que deem um like, um joinha no vídeo, compartilhem com seus amigos. Quem estiver assistindo pelo Instagram, coloca um coraçãozinho, ou então compartilhem também, né, naquele aviãozinho de papel com seus amigos, para que assim mais pessoas consigam acessar esse conteúdo e assim o YouTube, principalmente, ele compreender que é um conteúdo de relevância, de valor, e assim ele possa distribuir para mais pessoas. Eu conto com vocês. Vamos lá, gente. Como eu sempre faço, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo esses textos que eu vou ler aqui, né, desses aforismos do 9 até o 12. Vamos lá, começar pelo 9. Diz o seguinte: ele tem como título Desmentir os defeitos de seu país. A água absorve as boas e más qualidades dos leitos que percorrem. Os homens partilham as da região em que nascem. Alguns devem mais que outros a seu país ou à cidade natal, pois nasceram sob céus auspiciosos. Nenhum país, nem mesmo o mais oculto, deixa de ter um defeito particular, e tais fraquezas servem de defesa ou consolo às nações vizinhas. É vitoriosa destreza corrigir ou ao menos ocultar tais falhas. Agindo assim, você será reverenciado como único entre seu povo, pois o menos esperado é o mais valorizado. Outros defeitos têm como causa a linguagem, a condição, a ocupação e a idade. Todos esses defeitos, quando coincidem num único sujeito e não se toma nenhum cuidado para preveni-lo e corrigi-lo, produzem um monstro insuperável. Esse aqui é um aforismo um pouquinho longo, gente, então nesse caso eu só vou ler uma vez mesmo e já partir para as reflexões que ele traz. Eu achei tão interessante essa parte, gente, porque eu sempre me considerei um cara bastante patriota. Eu gosto muito de ser brasileiro, me orgulho de ser brasileiro, amo o meu país, adoro estar aqui. Muitas pessoas já falaram pra mim que eu viveria melhor, eu seria mais feliz, eu teria mais prosperidade. Tem gente que já falou pra mim até a questão do amor, né? Eu teria mais possibilidades de bons relacionamentos vivendo fora do Brasil. E eu sempre ficava me questionando, por quê? Por que você pensa dessa forma? Eu não penso assim. Eu penso da maneira seguinte, né? Se eu nasci no Brasil, deve ter algum propósito para isso. Deve ter algum motivo para eu ter caído nessa terra. E eu aprendi, com o passar do tempo, a amar esse país. E cada vez mais eu vejo que o meu lugar é aqui e não fora daqui. Porque é um engano, gente, é uma ilusão tão grande a gente achar que se a gente sair do nosso lugar, do lugar da nossa origem, a gente ir para outro lugar, é lá que a gente vai ser feliz, é lá que a gente vai se realizar por completo. Claro que algumas pessoas, elas têm como que uma tendência a irem morar fora por identificações de muitas diversas, que não cabe aqui a gente ficar esmiuçando. Mas não adianta você se mudar porque você quer resolver os seus problemas. Essa é a principal questão que o Baltasar Gracian está trazendo aqui, né, sobre essa coisa dos defeitos, né? Não existe nenhum lugar perfeito, todos os lugares têm os seus defeitos. Eu até falei no vídeo anterior, né, sobre a questão da perfeição. Não existe perfeição, porque perfeição significa aquilo que é feito por completo. Como é que pode existir um lugar perfeito? Não existe, gente. Por mais que tenha essas divisões de primeiro mundo, terceiro mundo, a gente aqui no Brasil está vivendo num lugar de terceiro mundo e tem países que são muito mais igualitários do que o Brasil, tem uma distribuição de renda muito melhor do que o Brasil,
Mas mesmo assim, não sendo esses os problemas, os defeitos, existem outros. Tem muitas coisas da cultura de outros países que nós, como brasileiros, teríamos uma imensa dificuldade de acolher e de viver em harmonia, entende? Eu até coloquei aqui, gente, no meu caderninho de anotações, para não esquecer de falar para vocês, de um texto que eu vou colocar, que é um texto do meu blog. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição como uma sugestão para que vocês expandam, ampliem essas reflexões. Um dos meus objetivos é trazer pílulas de sabedoria que possam ser ampliadas, vocês possam desenvolver essas reflexões, irem além, e eu sempre que possível faço esses links. Tem um dos textos lá do meu blog que o título dele é "Todos os lugares são iguais no fim de 15 dias". Olha só, gente, que frase incrível! Todos os lugares são iguais no fim de 15 dias. Essa é uma frase que eu ouvi de um grande médico psiquiatra brasileiro que infelizmente faleceu no ano de 2016, que é o grande Flávio Gicovati. Ele tinha um programa na rádio CBN de São Paulo chamado No Divã de Gicovati. Era um programa que eu assistia direto, eu era um desses ouvintes assíduos desse programa, e eu me lembro que num deles ele estava respondendo perguntas da plateia, e aí ele falou essa frase e ela me tocou tão profundamente que eu escrevi um texto no meu blog falando sobre isso, de que a gente não adianta ficar querendo fugir dos lugares onde a gente está, porque isso é um engano. Isso é uma ilusão, gente, sem medidas. Você pode, no primeiro momento, se encantar, ficar naquela falsa ilusão de que, nossa, agora eu estou no paraíso, eu nunca vi lugar mais belo, mais bonito, esse lugar não existe. Mas à medida que os dias vão passando, se você não está resolvido internamente com as grandes questões que lhe faziam sofrer, que lhe faziam se estressar ou se deprimir, seja lá qual for o sentimento negativo que a sua vivência, a sua morada no seu lugar antigo, se você não resolver isso, não adianta, você pode ir para o lugar mais belo do planeta. É só questão de alguns dias para que tudo isso venha à tona de novo. Eu sempre gosto de trazer à tona, gente, essa ideia da lei da atração. A lei da atração, gente, ela é implacável. Quando a gente está com coisas a serem resolvidas internamente, é como se a gente fosse um imã. A gente vai atraindo da vida pessoas e situações que sejam propícias para que a gente resolva esses problemas. Espero que vocês estejam ouvindo, assistindo com o máximo de atenção, porque isso daqui é ouro que eu estou falando para vocês, gente, compartilhando. Se a gente não para entender aquilo que nos está infelicitando, que nos está estressando, não adianta você ir para outro lugar, porque você vai atrair situações muito parecidas. Para que isso fique mais claro, mais concreto, digamos que você está com um grande problema de relacionamento amoroso. Você não aguenta mais aquela pessoa que se relaciona, e aí você quer mudar toda essa realidade, você termina com ela sem mais nem menos, sem fazer uma autorreflexão muito profunda, você simplesmente acaba tudo, enfim, aquele bafafá, aquela discussão, termina tudo, vai cada um para um lado, e aí você pensa em mudar de vida, vai mudar de país, vai para outro lugar, e aí lá fica nessa busca por conhecer outra pessoa, acaba conhecendo, pode ter certeza, é só questão de pouquíssimo tempo, você vai começar a perceber padrões extremamente semelhantes daquela pessoa que você conheceu nesse outro país com aquela que você terminou no país de origem, que você, por conta dessa sua loucura, dessa sua impetuosidade, quis fazer, quis sair para, enfim, mudar de vida, mudar de ares, e não é por aí, entende, gente? Isso é a lei da atração na prática. A gente vai sempre atrair da vida aquilo que é o que a gente precisa para evoluir, para que a gente se desenvolva em amplo sentido. O grande psicoterapeuta Carl Jung, ele falava muito sobre isso, que enquanto você
não resolver as suas questões internas, você vai ficar culpando o destino. Tudo que acontecer na sua vida, você vai ficar dizendo que é culpa do destino. E lógico que não é, gente. Então, que fica essa reflexão para vocês e essa sugestão de texto lá do meu blog. Todos os lugares são iguais no fim de 15 dias, tá certo? Vamos lá pro décimo. O décimo aforismo diz assim: fama e fortuna. Ele aqui é curtinho, mas é super bacana. O que uma tem de inconstante, a outra de firme. A última nos ajuda a viver, a primeira nos ajuda mais tarde também. A fortuna contra a inveja, a fama contra o esquecimento. Podemos desejar a fortuna e às vezes nutri-la com nossos esforços, mas toda fama exige trabalho constante. O desejo de reputação nasce da virtude. A fama foi e é irmã de gigantes. Anda sempre pelos extremos, monstros ou prodígios, vitupérios e elogios. Ou seja, eu vou ler mais uma vez, isso aqui é mais curtinho, dá pra gente ler mais de uma vez para ficar mais claro, mais compreensível. O que uma tem de inconstante, a outra de firme. Ou seja, a fama é inconstante e a fortuna ela é firme. A última nos ajuda a viver, a primeira nos ajuda mais tarde. A fortuna nos ajuda a viver e a fama ela nos ajuda lá na frente, num outro momento do futuro. A fortuna contra a inveja, a fama contra o esquecimento. A fortuna, que é sinônimo de boa sorte, boa ventura, ela nos ajuda contra a inveja, e a fama contra o esquecimento. Quem se torna famoso, ela tem uma maior possibilidade de não ser esquecida. Já eu vou aprofundar essa questão porque tem minúcias a gente ver nesse sentido. Podemos desejar a fortuna e às vezes nutri-la com nossos esforços, mas toda fama exige trabalho constante. O desejo de reputação nasce da virtude. A fama foi e é irmã de gigantes. Anda sempre pelos extremos, monstros e prodígios, vitupérios e elogios. Aqui ele está falando, gente, sobre fama e sobre fortuna. Eu acho muito legal conhecer, gente, as raízes das palavras. Essa é uma palavra que pouca gente sabe, a sua etimologia. A palavra fama, ela tem a mesma raiz da palavra fala. Ela está escrita parecida, né? De uma forma, só muda uma letra, fama e fala. Ou seja, o que isso significa? A pessoa que é famosa é aquela pessoa que todos falam sobre ela, de alguma maneira. É como diz aquela velha expressão que certamente você conhece, é estar na boca do povo. A pessoa famosa é aquela pessoa que está na boca do povo. E qualquer pessoa que falar fulano de tal, todo mundo sabe quem é. Aqui a gente tem milhares de exemplos no nosso país. Um exemplo que me vem em mente agora, Silvio Santos. Silvio Santos é um cara extremamente famoso. Qualquer pessoa que você falar esse nome Silvio Santos, ela já vai logo associar a esse grande apresentador, que fundou o SBT, de televisão. E assim, a gente vai vendo que é uma pessoa que está na boca do povo. Não é interessante isso? E a palavra fortuna, ela significa boa sorte, boa ventura. E uma coisa que eu queria pontuar, gente, que eu acho super bacana, até dá para contextualizar com essa obra, A Arte da Prudência, e quando ela foi escrita no século XVII, a palavra fortuna, ela significa boa sorte, mas nos últimos tempos, acho que mais do último século para cá, ela foi associada com riqueza financeira, com dinheiro. Você fala de alguém que tem fortuna, você pensa logo em dinheiro, uma pessoa muito rica. Só que não, gente, antigamente a expressão era muito diferente. E alguém que nessa época usava demais essa expressão fortuna, e foi uma obra que até hoje ela é super lida e estudada e sugerida, que é a obra O Príncipe, do Maquiavel. Do Maquiavel, eles são praticamente contemporâneos. Ele é de um século anterior, Maquiavel é do século XVI e o Baltasar Gracian é do século XVII. E certamente a obra O Príncipe, ela foi lida pelo Baltasar Gracian.
E aí ele utiliza a fortuna da mesma forma que fortuna é utilizada nesse livro. E aí é interessante que nessa época eles usavam de uma forma mais correta, eu diria. Hoje em dia essa palavra ela ficou meio pobre, a gente não utiliza na sua grandeza. Então, no sentido do Baltazar Gracian, a gente associa fortuna com boa sorte, com boa ventura. E aí isso é que é o interessante, quando você busca primeiro a fortuna, essa boa sorte, essa boa ventura, que ela é conquistada através da sua ética, através dos seus valores, você pode posteriormente conquistar a fama também. Percebe como é interessantíssima essa lógica? É uma lógica, gente, que faz todo sentido. Eu gostei demais quando eu li isso daqui e eu concordo totalmente com ele, com o Baltazar Gracian. Se a gente busca primeiro a gente se fortalecer, como ele até fala da firmeza, né, que a fortuna ela é firme, ela nos dá essa firmeza da gente se autovalorizar, né, da gente procurar crescer em valores e virtudes. Quando a gente tem isso, essa base sólida, a gente consegue posteriormente a fama. E quando você segue esse caminho, você não se deixa assim cegar de certa forma pela fama. Tem muitas pessoas que veem essa coisa dos holofotes e aí elas ficam encegueiradas com isso. A luz é muito forte e muitas vezes elas não estavam preparadas para isso. Tem muitas pessoas que deprimem, que às vezes ficam com síndrome do pânico por causa do excesso de holofotes em cima delas. Todas as pessoas querendo saber da sua vida, a perda, né, da privacidade, a pessoa perdendo a sua privacidade. Tudo isso você tem que estar preparado. Não é todo mundo que tem essa força interior. Essa força interior ela é conquistada por essa fortuna. E aí depois que a fama é conquistada, esse ponto que ele fala é interessantíssimo, de que é muito trabalhoso você se manter famoso por muito tempo. Nessa hora eu sempre lembro, gente, de uma música que eu gosto demais, né, da banda Titãs, a música A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. É uma música que tem um título gigante, né? A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. Nessa música eles falam sobre os 15 minutos de fama. A maioria das pessoas, né, quando alcançam essa fama, é essa fama muito passageira, abrupta e passageira, porque elas não conseguem manter, né, por conta de não ter se fortalecido através dessa fortuna, elas não conseguem manter essa fama por muito tempo, porque isso exige muito trabalho e exige que você esteja se reinventando o tempo todo. E assim, eu admiro muitas pessoas que são famosas, outras não, né? Tem uma pessoa que agora me veio em mente, né, que é famosa e que eu admiro pra caramba e tá mantendo essa fama por um tempo longo, porque trabalha para isso, né, que é o Mário Sérgio Cortella, o professor de filosofia, né, que é talvez o mais conhecido hoje no Brasil. Ele tem um trabalho de ampla divulgação da filosofia de uma forma simples, de uma forma que qualquer pessoa entende. Ele é um cara que tem muito conhecimento, muita bagagem, né? Ele já comentou em diversas palestras que já leu mais de 10 mil livros e assim, ele utiliza todo esse cabedal de conhecimento para falar sobre a filosofia de uma forma muito simples e está o tempo todo se renovando, né? Evoluindo, né? Se trabalhando. E ele está crescendo, continua crescendo. Ele é uma pessoa que eu até acho magnífica essa fala dele, né, que é famosa, mas ele busca ser importante. Ele tem a busca interna de ser importante. Se você tem isso em si, é essa questão da fortuna, entende? Não foi à toa que eu falei desse exemplo dele, porque eu acho um exemplo bem interessante, né, de alguém que buscou primeiro essa fortuna, esses valores internos, solidificar, firmar em si, para depois conquistar essa fama. E olha o que acontece. Pessoas como ele dificilmente se tornam esquecidas. O Mário Sérgio Cortella, ele já é uma pessoa memorável. Ele já é uma pessoa que, a meu ver, entrou para a história desse século. Já é um dos grandes pensadores desse século. Claro que vão ter pessoas que vão discordar de mim, mas de um modo geral é isso. Então eu gostei de trazer esse exemplo porque ele é muito direto, ele vai direto ao ponto
e mostra qual é a proposta do Baltazar Gracián, o que ele está nos trazendo. Então que a gente busque primeiro se firmar em valores, virtudes, nessa fortuna, nessa boa sorte, para só depois, talvez, conquistar a fama. A fama, gente, ela é passageira, não é o mais importante. A gente pode ou não ser famoso, mas como eu falei, o mais importante é ser importante. Né? Parece um trocadilho, mas é por aí. Nos tornarmos importantes. O que é o importante? São as pessoas nos portarem no coração. Portar para dentro. As pessoas carregarem a nossa memória, quem nós somos no seu coração. Se a gente busca isso, perfeito, estamos no caminho certo. Vamos lá para o 11. Associar-se àqueles com quem pode aprender. 11º aforismo. Associar-se àqueles com quem pode aprender. Esse daqui também é maravilhoso, gente. Diz assim: seja o convívio amigável uma escola de erudição e torne a conversação instrutiva. Faça dos amigos professores e combine a utilidade da aprendizagem com o gosto da conversa. Alterne a fruição com a instrução. O que você diz será recompensado com aplausos. O que ouve com aprendizados. Essa frase é perfeita, gente. O que você diz será recompensado com aplausos. O que ouve com aprendizados. O que nos leva aos outros em geral é a nossa própria conveniência. Aqui ela tem um sentido maior. Os prudentes frequentam as casas dos renomados heróis, que são mais palcos de heroísmo que palácios de futilidade. Alguns são notáveis pelos conhecimentos e bom senso, pelo exemplo e pelo modo de agir. São oráculos de toda grandeza. Aqueles que os cercam formam uma academia refinada de discrição e sabedoria elegantes. Aqui ele está falando, gente, sobre a educação. Eu fico empolgado para falar sobre isso porque eu sou um amante da educação. E ele fala sobre aprender e ensinar. Né? Que todos nós, é uma frase que eu utilizo direto, já coloquei em vários textos ela. Todos nós somos mestres e discípulos um dos outros. A gente tem algo a ensinar e a aprender o tempo todo. Né? Isso também me faz lembrar as falas do grande Paulo Freire, né? Que é um dos maiores educadores de todos os tempos. Ele fala que quando você ensina, você também aprende. Né? Uma das frases mais famosas dele é que quando você ensina, você também aprende. E o estudante, ele ensina ao aprender. Né? E o professor, ele aprende ao ensinar. É uma das frases bem interessantes. No primeiro momento parece meio difícil de compreender, mas não tem nada de difícil. Né? Quando o professor ensina, ele aprende 2 vezes mais. E quando as crianças, os adolescentes, eles aprendem, eles também ensinam. Quando eles estão aprendendo, eles também ensinam ao professor nessa troca. E assim é a boa educação, quando existe essa troca mútua. Ninguém sendo só aquele manda-chuva que sabe tudo, que tem todo o conhecimento e não aprende nada. Isso não existe. A verdadeira educação é essa troca. Eu sempre falo que eu aprendo demais com os meus alunos. Muitas coisas que eu levo para a minha vida até hoje, eu aprendi no convívio com os meus alunos em sala de aula. E é preciso a gente ter até um exercício de humildade, né? Da gente saber que a gente sabe bem pouco e que aquelas crianças, aqueles adolescentes que a gente está em contato, eles vêm de outras realidades e eles têm muitos aprendizados, muitos conhecimentos que a gente não tem. E se a gente estiver aberto para isso, pode aprender bastante. E é isso que o Baltazar Gracián está trazendo para cá. Que a gente seja mestre e discípulo, que a gente ensine e aprenda. A gente faça essa troca o tempo todo. É assim que a gente cresce cada vez mais. E outra coisa super bacana é que a gente tenha essa sabedoria, que também é essa prudência, de buscar pessoas que agreguem valor na nossa vida. Que a gente opte, a gente escolha pessoas que a gente sabe que podem ser agregadoras de valor. Essa foi uma das coisas que há vários anos eu aprendi e cada vez mais eu coloco na prática da minha vida, de só fazer amizade verdadeira
com aquelas pessoas que eu sei que vão ser trampolins para mim, na minha vida, fazer com que eu me torne alguém cada vez melhor. Um Isaías cada vez mais amoroso, mais evoluído, mais compassivo, que tem grandes valores e grandes virtudes. Então você que esteja assistindo ou ouvindo pelo podcast, busque isso, né? Se juntar com pessoas que vão ajudar você a crescer cada vez mais como ser humano. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso objetivo aqui nesse planeta. Evoluir, crescer, ter valores verdadeiramente humanos. Vamos lá para o 12º, último aforismo desse vídeo de hoje, que tem como título Natureza e Arte, Matéria e Obra. Diz o seguinte: toda beleza requer ajuda. A perfeição se transforma em barbárie quando não é enobrecida pelo artifício. O artifício resgata o mal e aperfeiçoa o bom. A natureza costuma nos deixar quando mais precisamos dela. Recorremos à arte. Sem ela, o melhor talento é grosseiro. E sem cultura, as qualidades ficam pela metade. Sem artifício, o homem parece bruto e rude. A perfeição exige polimento. Esse 12º, gente, é perfeito também, porque ele fala sobre a arte. Eu vou terminar esse vídeo de hoje falando sobre o valor da arte e o quanto ela é extremamente vital e importante não só na minha vida, mas na vida de milhões e milhões de pessoas que compreenderam o valor que a arte tem. A gente está vivendo um tempo tão difícil de pandemia. Se não fosse a arte, a gente estaria muito mais desequilibrado do que está. O mundo está passando por altas crises, né, e as pessoas passando por muitas crises de depressão, de ansiedade, pânico e uma série de outras coisas, adoecimentos físicos e tal. E a arte, ela nos ajuda a ter mais equilíbrio, né? Muitas vezes ela até nos salva literalmente, gente, porque quando você às vezes está com ideação suicida, coisas assim, às vezes é uma música que você escuta, é um filme que você assiste que faz com que você desista disso. Eu até já escrevi sobre isso lá no meu blog, lá atrás, que às vezes tem músicas que nos salvam naquela última hora. Um exemplo que eu acho magnífico, né, que eu falei num texto, foi sobre o Raul Seixas. O Raul Seixas, mesmo depois, anos depois de já ter partido, ele salvou literalmente uma pessoa da morte, né? Ela estava totalmente sem sentido para a vida, já estava prestes a pular, né, da sacada de um prédio, mas levou com ela um radinho pequeno. E nesse radinho, na última hora ela ligou, né, para ver se tinha alguma mensagem que desse esperança. E quando ela ouviu, quando ela ligou o radinho, a música que estava tocando era a música Tente Outra Vez, uma das músicas mais belas e de mensagem mais forte e esperançosa do Raul Seixas. Eu acho essa história linda, é uma história real, e a gente vê o quanto a arte, gente, ela tem esse poder de nos salvar. E assim, até eu coloquei aqui no meu caderninho de anotações, gente, um texto que eu escrevi em 2019 no meu blog. O título dele diz o seguinte: a arte tem o poder de nos resgatar dos nossos abismos. É um título bem chamativo, né? A arte tem o poder de nos resgatar dos nossos abismos. Eu vou colocar aqui embaixo como sugestão para que vocês leiam esse texto. E essa frase, gente, esse título é a frase de um autor chamado Alexandre Reis, né? Vou até ler de novo: a arte tem o poder de nos resgatar dos nossos abismos. E aí ele tem essa frase que diz assim, né? A arte, ela é uma corda bem comprida, trançada para resgatar pessoas afundadas em abismos. É uma frase perfeita, gente. A arte, ela é uma corda bem comprida, trançada para resgatar pessoas afundadas em abismos, de Alexandre Reis. A partir dessa frase eu escrevi um texto super bacana, né, enaltecendo a arte, o quanto ela tem esse poder de transformar a nossa vida, né, quando a gente tem essa sensibilidade para com ela. Nesse mesmo texto eu coloquei uma frase super bacana, uma das frases bem famosas do grande filósofo Friedrich Nietzsche. Ele fala sobre a arte, ela nos salva da verdade, porque a vida nua e crua, ela muitas vezes é cruel, ela é como se arrancasse a nossa pele ficasse em carne viva,
E a arte, ela nos ajuda a ter uma vida mais harmoniosa. Ela nos salva da verdade. A arte, ela existe para que a gente não morra da verdade. Uma das frases bem interessantes, bem famosas do Friedrich Nietzsche. Eu também coloquei nesse texto. Um texto super bacana, eu vou deixar aqui na sugestão para que vocês expandam essas reflexões, vão além e assim a gente possa extrair, absorver o máximo possível dessa obra tão incrível que é a Arte da Prudência do Baltasar Gracian. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, pessoal. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esses aforismos. Não deixem de dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e a gente continuar, né, nessa busca, nessa jornada, mergulhando fundo para assim todos nós crescermos como seres humanos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.